Está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde. Apresento também o Jornal de Saúde Informativo e Comparado aqui, Marcelo Santos, hoje 8h32 na capital Belo Horizontina, dia 14 de maio de 2015, né, gente? Olha, já estamos quase na metade do ano, né? Quem diria, passou assim, voando, e praticamente, não é? O país parado, o país em recessão, não é? E nós aguardando, não é? Dando a paralisação, não é? O aluguel, vocês devem estar vendo aí nas suas capitais, não é? Várias salas difíceis, vazias, lojas fechadas, não é? E casas sem oferta, assim, jamais vista, não é? Isso tudo já é um reflexo descritivo, né? Visual da crise fabricada pelo governo brasileiro, não é? Tanto pela opção quanto depois pela conscientização tardia de que havia de cortar gastos, não é? Estou no lugar certo ainda, que são os ministérios, são os cargos de confiança, que são as corrupções do governo, nada mais é do que um reles passador de recurso de impostos, não é? Arrecadados aí a duras penas, diga-se de passagem, que o brasileiro não gosta de pagar imposto só mesmo. Tá aí, ó, quem está acompanhando aí o caso, espécie de juizado dentro do tribunal, dentro da Receita Federal, para julgar os casos de pessoas que deviam pagar imposto de renda e que não pagaram, multas, etc. Já falando em de bilhões, já estão, não, 5 bilhões o preço, muito mais até da Petrobras. Impostos onde quadrilhas se instalam dentro do governo, tem uma operação dentro do governo, as quadrilhas, e ganham fortunas incalculáveis para dar golpe em cima dos impostos, né? E o governo já tem essa atribuição com empresas, paga superfaturamento, paga a Brovai, recebe dinheiro em campanhas políticas, é eleito, continua a ciranda da transferência de renda do erário público. E aí vem falar que é um governo social, que entrega não sei quantas mil casas, que faz isso e faz aquilo. Não é? Faz, não é? Porque se tivesse um controle, até mesmo na hora de pode contratar, teve falcatrua, se o governo brasileiro fosse sério, teve, mas na hora de pagar nós vamos refazer essas contas, não é? E vamos pagar o justo. Se você quiser, muito bem, se não quiser, vai receber em juízo, depositado tudo direitinho, e vem aí a justiça, vem o judiciário para julgar, não é? Quem tem razão ou não. O governo, porque lá na frente ele ganha, e ganha muito, não é? Muito, não é pouco dinheiro, não é miséria, não é migalha, não é 2 mil, 5 mil, 1 milhão, 2 milhões, é muito dinheiro, é coisa de bilhões, não é? Eu costumo pensar, infelizmente, que a Petrobras, se formos pensar em todos os investimentos que esse governo centralizado, o governo patrão, não é? Pai patrão, que é no Brasil ainda, não é? Em detrimento de todos os governos modernos do mundo, que até mesmo na China, que é comunista, até mesmo em Cuba,
o empreendedor, o empresário, o trabalhador, ele tem o direito, não é, à livre iniciativa e tem condições que lhe são oferecidas. Aqui não, o governo quer fazer tudo, desde arrecadar os impostos, emprestar o dinheiro, fomentar bancos de investimentos, fomentar obras, contratar mão de obra, pagar. Não dá, não tem governo no mundo que consiga fazer isso. A função dos governos, nem tão modernos assim, né? Desde que o governo se entendeu por governo, é administrativa. Política se faz lições excelentes políticos dentro dos sindicatos, associações, dentro dos partidos políticos, chega ao poder, tem que ser administrativo. Porque o governo, pai patrão, não é igual a empresa. Vê se Estados Unidos, não é? Aqui tem essa lei de associação de empresas. Por quê? Duas coisas. Não é? A empresa vai se tornar super poderosa e vai fazer com que o preço seja aquele preço que ela quer. Então já vai contra o consumidor. Apesar que isso daí, um consumidor bem informado, dentro de uma democracia, ele boicotar qualquer produto hoje. Não é? Aqui no Brasil não faz, porque ainda não tem essa cultura. Não é? Tá caro, você está pagando publicidade, você está pagando superfaturamento, não compra determinado produto, muda de marca. Pode ser até um produto inferior, mas não aquela superioridade, aquela publicidade que aquele produto faz em relação à sua eficácia, não compensa o preço. Então não compre, mude de marca. Não é? Agora com o governo não dá para nós fazermos isso. Elegemos um governo para 4 anos. Não dá para simplesmente nós, cidadãos, chegar e falar, não, eu não vou pagar imposto porque esse governo não me representa. Não podemos, não temos essa liberdade, infelizmente. Não é? E aí, o que eu quero falar com tudo isso aqui? É que a crise fabricada ou pré-fabricada pelo governo, quem está pagando, quem vai pagar, quem já está pagando é a sociedade brasileira. Pobre, não é? Sofre muito mais. Os desassistidos, não é? Que até os seus projetos aí, sociais aí começam a faltar dinheiro, aumenta a burocracia, pode não faltar o dinheiro, mas está aí exemplos que eu vou ler agora para você. Para você seguro, para você receber e tudo, direitos conquistados pelo trabalhador. Esse dinheiro, eu volto a repetir, ele não pertence ao governo, ele não é do governo, ele é um dinheiro que é administrado, porque ele é administrado, o dinheiro da ele seria para construir prédios, rodovias, o que fosse, mas teria dividendos, correção monetária, poderia se pagar as aposentadorias dos trabalhadores brasileiros, o contrato itária, né? E agora o fator previdenciário, também o FGTS, a mesma coisa. Isso é um desplante, isso é uma ofensa, é um descalabro, é uma sacanagem que o governo faz, não pagar os direitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e trabalhador que sustenta, não é? A categoria dos advogados com processos judiciais morosos, que muitas vezes eles são derrotados. Não é? Olha só a notícia de hoje, bombástica, né? Tá em todos os sites hoje. A Câmara derrota governo e aprova emenda à medida provisória 664 que flexibiliza fatura. O que eu vou ler para você a matéria, para você entender o que é esse fator previdenciário e o que é esse governo dos trabalhadores, não é?
Se isso é governo dos trabalhadores, eu nunca mais vou querer um governo dos trabalhadores, não é? Que é um governo que está fazendo tudo que ele pode contra o trabalhador, contra o assalariado, contra o indivíduo. Se é um governo socialista, eu quero acender uma vela todo dia para nunca mais, não é? Eu tenho um governo socialista enquanto eu viver nessa terra, ou nesse Brasil aqui, não é? Porque é tudo anti, não é, a sociedade que eles fazem. Eles se preocupam só com a bendita, não é? Para eles e maldita para nós, política, poder e melhorar a vida e melhorar o Brasil. Isso não. Isso melhor é a dos corruptos, não é? Olha aqui, Brasília, Reuters, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira uma emenda à medida provisória 4.664, que permite a flexão do fator judiciário, que limita o valor da aposentadoria de pessoas vivas. A operação estava com o passo do... Gente, você colocar dentro de uma lei, não é, desculpa eu interromper, um fator de que a população, olha só o que eu vou dizer, hein? Classes sociais da população está vivendo mais, não é? Ela mais, ela está sendo beneficiada, ganha, tem acesso a médicos, aos remédios, alimentação. Então, entre aspas, são privilegiados. Aí você coloca dentro de uma lei para você passar todo mundo. Então, por que hoje a medicina, não é, no mundo, não é Brasil, diz que garante uma vida de 82 anos, em detrimento até talvez duas, 60 anos, veio aí no Fernando Henrique Cardoso, ator potencial. Sacanagem político que fazem com o brasileiro, não é? Além de uma idiotice, não é? De uma idiotice, para não falar burrice, para não ofender o burro. Porque ao invés deles colocarem outras medidas, entrarem no mercado financeiro, não é? Igual se faz os fundos internacionais, igual faz o Fundo do Banco do Brasil, da Petrobras e qualquer outro, não. Eles preferem sacanear o trabalhador. Dizem que são socialistas. A aprovação com a base apresentam ao governo da presidente Giovanna Rousseff no momento de fiscal. Poucos deputados aprovaram provisória 4 regras de benefício terciário. Uma pensão por morte relativamente grande. Hoje, de primeira plenário, o governo sofre uma derrota muito significativa e, de modo como parte significativa do ajuste disse do DEM na Câmara, filho do Buco. O presidente Dilma terá agora provisório a passar no Senado, aprovar ou rejeitar a alteração feita com o fator de assumir essa decisão. Cada com 202 votos a favor e 200 contra, ainda passa o TMP para que o trabalho possa se dar sem previdenciário após 30 anos de ser no caso de mulheres, né? 35 no caso de homens, desde que a soma do tempo é igual para mulher e para homem. Ó, 30, mas trabalhando anos de
você pode ter sua aposentadoria, aí vai de contribuições, se ela por cento, não é? Todas uma pedra, eram 5 as mulheres, visto que disse 35 havia tentar aos 50 vive em 2 anos, não é? Ela teria 8 anos, olha só, a fúria, a idade do brasileiro é cruel, não é para estudante, de anos, as pessoas anos, o cara não é nenhum carinha aí muito bem disposto para tudo, né? Infelizmente, de achar aí que não é? Desânimo, cansar, para não ser aí as doenças, não é toda a nação que é outra coisa. Ninguém no Brasil, se for um retrato nessa de ditadura dos 80 ou de 74, quem consegue ficar na vida 35 anos. É raríssimo, é uma parcela pequena da sociedade que consegue esse. E quando é emoções, o salário tem emoções, o salário não, as empresas fizeram isso, o capitalismo delas mudarem, né? Ao invés de ver uma pessoa está um pouquinho melhor, ela demite as pessoas admitem para pagar às vezes 50 anos. Então, a rota da obra é muito hoje com idosos. Só que se for para o hein? Não dizer que são atenções, não estão com 60 e poucos, tem mais emprego, tem salário, ele pega o vizinho e evidência. Vamos supor se falta completar esse ano, uma preparar com Andrade, não é do governo que aceita para ele receber a aposentadoria, não é? Isso tem até especialistas com advogados e tudo. A gente próprio previdencial. Previdencial do tempo de não é idade contribuinte, ele vira a parte do Instituto de Geografia e IBGE, dados da medida de expectativa. Isso, gente. Maior seguro uso é isso, um carro, o seguro segura seu, ele não fazer seguro de vida que é carinho. O líder do governo José PT, trabalhadores, os livros a votar quinta-feira, tentando grupo de sobre o fator com a parte sindical do Congresso Nacional do governo empresarial que em
180 uma proposta do tema. Não foi suficiente para a aprovação da emenda do deputado Faria de Ser, inclusive voto de partidos da comunista, que apoia e de nós 5 deputados participaram da votação da MP. Carlos Araquete são todos os 12 presentes do B, da base de ao governo, votaram pela alteração do presidencial, autor ainda. Dilma está com a provável de ritmo que ela se acessa os dias aos brasileiros e ainda é complicado e não para o Senado já não vai já ser são 2 vezes meio 10 vítimas de armas brancas. A maioria da população brasileiros também são mais vítimas caras por fogo no país, com comportamento do mapa a violência de 2000 será divulgada hoje, quinta-feira, de Brasília. Já está essa, ele está ganhando menos economicamente dos ricos. Isso no Brasil, países como o do Norte e outros lugares mais. Então, também as dicas de integração excluem a periferia dos negros. Existe uma população grande que está na periferia e sem direito que outras camadas da idade possuem, como água potável, esgoto com saneamento básico, escolas, ônibus, perto das casas, enfim, série de vícios, até de possibilidade de burocracia, periferia, e é uma exclusão social das mais latentes cruciais que tem na sociedade brasileira. Não é? Se chega, não é? Hoje, você tem visão, tem isso, não é? Assim, um bairro vê de Metrópole, que é arroz, metrópole, sei que lá. Os caras preferem fazer praças que enchem sem pessoas com problemas de saúde, que saneamento em escola, pois em fazer uma escola desse, com quadro forte, saúde, com e remédios. Então, aí fica prefere praças em bairros de milionários, tem tudo aí que segurança e ainda mesmo segurança humana, não é? Polícia, em vez de periferia. E depois tem violência, tem isso, o outro leva lá para tagar, de tudo quanto há. Eles não estão aqui, nos dominados, periferia. E aí tá aí, essas estatísticas nojentas, não é? E 200 dessas são 2 que é mais vítima de fogo que ganha menos oportunidade e que não é
quanto os brancos e tal, aí do que sabido na futebol, né? Sabido muitas vezes de casas, boate e clube negro. Gosta de falar, né? O cara é condenado a 20 anos de prisão por homicídios. O gigante ainda riu porque sabe, esses caras só por mais cadeia, né? Graças a Deus, o traficante andando da em Beira-Mar, voltou a ser mais de 100 por qualificado, o gravante novo ficou 4 trabalhos em uma no dia com quem que Batista o contrabando não, né? Mas, né? Temos aqui em Brasil, tem uns milionários aqui com pó de pó e mais nada menos aqui no estado, né? Mas tá tudo aí, ó. Isso que eu fiz, ó, que demorou. Eu lembro se Fernando Gamar, ele foi no 2 ou 3, ele foi passando, né? Que era de segurança no Rio, chegou lá e uma desordem, matou um monte de gente. Esses que ele, né? Acho que os fizeram lá, ele matando. Ele matou gente, caramba, foi uma rebelião. Então, não que se não. Hoje, acho que mais de 10 anos, se não for essa onde ele matou o pessoal, que nada em com direito do tribunal, a fotinha, falando que não, eles assinam, gostam de aparecer na imprensa, né? Incrível.